missão do homem e da mulher. Irmãos, quando o homem aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, toma posse pela fé da vida eterna, toma posse pela fé do sacrifício de Cristo naquela cruz para a remissão dos seus pecados. Quando o homem toma posse dessa palavra pela fé, pelos seus pecados, renasce para uma nova vida. Quando o homem toma posse dessa fé, de acordo com essa palavra, ele renasce para uma nova vida. Então, o Evangelho, além de produzir uma nova vida, ele produz cura interior, ele modifica a nossa vida, ele modifica o nosso comportamento, pois a Bíblia, ela passa a ser uma regra, assim como esse manual que eu vou falar para vocês. A nossa vida passa a ser uma norma, passa a ser uma regra da nossa vida. Nós passamos a ter uma regrinha que passa a nos conduzir, passa com os seus valores éticos. A Bíblia é o nosso manual de valores éticos, de valores morais que nos conduzem. Então o cristão passa a ser um ser humano, muitas vezes, cordioso, por meio do manual de instrução. Passa a ser um ser humano cordioso, passa a ser um ser humano compreensivo, passa a ser um ser humano tolerante, passa a ser um ser humano manso, passa a ser um ser humano mais calmo possível. Quando tem esse manual de instrução, passa a ter um equilíbrio interno, sendo mais específico. O ser humano passa a ter um equilíbrio interno para enfrentar as dificuldades do dia a dia. O ser humano passa a ter um equilíbrio para enfrentar as adversidades do dia a dia. Pois a sua fé é o que sustenta. A fé é o que sustenta durante toda a nossa caminhada. A nossa fé tem que estar firme no propósito. A nossa fé é o que está sustentando os nossos passos. Irmãos, então possui uma esperança. Quando o ser humano tem esse manual e carrega esse manual, produz algo especial. Ele possui uma esperança de vida, então, na terra prometida. O ser humano, quando guarda esse manual no seu coração, não no porta-luto do seu carro, ele tem uma esperança para a vida eterna, para a terra prometida com Cristo, que um dia ele está chegando, os dias está chegando na verdade. Irmão, então, o ser humano, o cristão, que tem esses guarda esses mandamentos, guarda esse mandamento, não teme mais a morte. Muitas vezes, se eu fizer uma pergunta para você, eu tenho certeza que muitos não vão levantar a mão, mas tenho certeza que lá no fundinho tem medo. Se eu perguntar para você se você tem medo de morrer, eu tenho certeza que lá no fundinho você vai pensar que tem. O ser humano que tem esses mandamentos, guarda esses mandamentos, não teme a morte. O ser humano, quando está caminhando com Cristo, ele não teme nem a morte, porque está juntinho dele, tem caminhado com ele. A morte, ou a separação dos seus entes. O ser humano, quando tem que guardar esse